Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. Hoje eu vim trazer um assunto muito importante para as gravidinhas, para as tentantes. A gente vai falar sobre trabalho de parto prematuro. Se você me acompanha lá no Instagram, se não me acompanha, aproveita para me acompanhar lá, é @mamãeplena também. Você vê que eu faço muitos partos, eu ainda faço bastante plantão, vira e mexe, minha vida tá correndo aí para um hospital e para o outro. Então é um assunto que eu gosto muito de trazer aqui para vocês. E, às vezes, a gente se depara com algumas complicações ali ao longo da gestação, como, por exemplo, o trabalho de parto prematuro. É um assunto muito importante porque os bebês que nascem prematuros, por mais que a gente tome alguns cuidados para evitar riscos, são bebês que têm uma chance muito maior de desenvolver sequelas, de ter danos neurológicos e também de vir a falecer após o parto. Então a gente precisa sim falar sobre isso, entender o que leva a um trabalho de parto prematuro, saber que tem formas de evitar que o bebê nasça, então vamos falar sobre tudo isso hoje, tá? Então, conceitualmente, o trabalho de parto prematuro é aquele que acontece nas mulheres gestantes com menos de 37 semanas. Então, a partir da 37ª semana, a gente entende que o bebê já está a termo, que o bebê já está, vamos dizer assim, pronto, mais preparadinho para nascer com menos danos. Então, quando o trabalho de parto se inicia antes desse período, a gente chama de trabalho de parto prematuro. Lembrando que, para que seja um trabalho de parto prematuro, a gente também tem que avançar ali as 22 semanas de gestação, porque antes disso, 22 semanas, dependendo do peso do bebê, ainda seria considerado um aborto. Então, teria que ser um bebê já viável, com mais de 22 semanas, com mais de 500 gramas e com menos de 37 semanas de gestação. A primeira grande questão é o que leva a um trabalho de parto prematuro, né? O que pode fazer com que a mulher inicie as contrações ali antes do tempo? Existem alguns riscos, tá? Os mais comuns, assim, uma das principais causas são processos infecciosos. Então, infecção, desde infecção de urina, infecção na vagina, então corrimentos vaginais, ou às vezes infecções em outras regiões não muito próximas, até, sei lá, infecção de dente, pode fazer com que a mulher entre em trabalho de parto prematuro, né? Por vários processos químicos que acontecem ali no organismo. Então é muito importante estar sempre acompanhando, monitorando sintomas e fazendo os tratamentos quando necessário. A gente que anda vivendo essa pandemia maluca, né? O próprio Covid gera um processo inflamatório que também aumenta o risco do trabalho de parto prematuro. Essa é uma das grandes causas e causas tratáveis e evitáveis, né? A gente se cuidar do problema infeccioso, a gente pode evitar que a mulher entre em trabalho de parto prematuro. Mas existem outros motivos, né? Existe uma tendência genética daquela mulher, então mulheres que já tiveram partos prematuros anteriores têm uma chance maior de desenvolver o trabalho de parto prematuro nas gestações. Mulheres com um biotipo menorzinho, baixo peso, ou as meninas mais novinhas, as adolescentes, elas também têm um risco aumentado. Claro, as gestações múltiplas, né? Então mais de um bebê gera um aumento ali muito grande do útero rapidamente, também aumenta o risco de trabalho de parto prematuro. Outras doenças que se desenvolvam na gestação, como doenças hipertensivas, ou um bebezinho que não cresça bastante, que seja um restrito, também tem uma chance aumentada. E mais uma causa super evitável, o uso de cigarro, de álcool e de drogas ilícitas também são causas importantes de trabalho de parto prematuro. Ok, mas também existe aquelas causas que a gente não descobre e que a mulher simplesmente entra em trabalho de parto prematuro. É importante saber que a gente tem como tratar, como evitar que o bebê nasça, ou pelo menos tentar que isso aconteça. Então é muito importante que se você tiver com os sintomas do trabalho de parto prematuro, você procure uma ajuda, vá ao pronto-socorro, vá ao hospital o quanto antes para que a gente possa intervir e talvez segurar ali esse processo. Como que você pode saber que isso está acontecendo com você? Então, os sinais clínicos são as contrações, bem aquelas contrações típicas de um trabalho de parto normal. Contrações ritmadas, que vão durando cada vez mais tempo, com intervalo de tempo cada vez mais curto. Então não é uma contraçãozinha ou outra, são contrações realmente ritmadas, realmente que estão ali no processo. Esse é o principal sinal que você pode perceber. Pode acontecer da bolsa romper também antes da hora. Pode ser que a bolsa rompendo inicie as contrações na sequência ou pode ser o contrário. Pode ser que comece as contrações primeiro e a bolsa rompa depois. Então você chegando no hospital, o médico vai examinar, vai fazer o toque vaginal e vai sentir o colo do útero. Geralmente o colo do útero ele vai ficando apagadinho, ele vai afinando e a gente vai sentir já a dilatação. São sinais importantes para que a gente faça o diagnóstico do trabalho de parto prematuro.
A gente também consegue sentir as contrações e, claro, avaliar se está tudo bem com o bebê ali auscultando os batimentos cardíacos fetais. Se realmente for diagnosticado o trabalho de parto prematuro, a primeira conduta a ser feita vai ser internar no hospital. Tem que fazer uma internação hospitalar. A gente vai proceder com alguns exames para ver se está tudo bem com a gestação. Então, vão fazer exames de sangue, de urina. Lembra que eu falei que infecção é uma causa importante? Então, a gente vai investigar se está tendo alguma infecção, vai avaliar como que o bebê está suportando tudo isso, com aquele exame de cardiotocografia, que eu inclusive já falei aqui também no canal sobre ele. Vai, possivelmente, fazer um exame de ultrassom para avaliar também se está tudo bem com o líquido do bebê, com o peso do bebê, se o bebê não está em algum tipo de sofrimento. E, a partir daí, vamos prescrever alguns medicamentos. Primeira coisa importantíssima para a gente fazer é preparar o pulmãozinho do bebê para que, caso ele nasça, ele tenha menos dificuldade respiratória. A gente administra um medicamento que chama corticoide com esse intuito. Depois, a gente também vai prescrever medicações que façam diminuir as contrações. Existem alguns tipos de medicações, a gente usa bastante e, em grande parte das vezes, é bastante eficaz. A gente consegue fazer com que pare essas contrações e esse processo aí iniciado seja interrompido. Por fim, também é muito importante administrar antibióticos para essa mulher. Mesmo que a gente não detecte nenhuma infecção, esse antibiótico vai impedir ou diminuir o risco do bebê nascer com sepse, ou seja, com um processo infeccioso importante. Então, todos esses processos são feitos com a mulher internada no hospital. É uma internação que vai levar ali alguns dias, pelo menos uns 3 dias, para que a gente consiga equilibrar tudo. Vamos fazer todos esses exames e, se der tudo certo, a gente interrompe esse processo e a mulher consegue levar a sua gestação mais adiante para o termo, mais próximo do termo possível. É importante falar que quanto mais cedo isso acontecer, pior o prognóstico do bebê, né? Porque quanto menorzinho for o bebê, menos ele vai ter se desenvolvido, mais os riscos dele ali ter uma infecção ou ter algum probleminha respiratório e ter uma consequência, uma sequela maior. Então, quanto mais a gente conseguir adiar, às vezes a gente não consegue adiar até o final, mas a gente consegue ganhar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Quanto mais tempo a gente conseguir adiar, melhor, tá? Bom, eu sei, gente, esse vídeo deve ter ficado assim um pouquinho, talvez até cansativo, porque é muita informação, né, que eu queria trazer para vocês, porque realmente é um assunto muito importante. Eu acho que não precisa assim ficar em pânico, achando que isso vai acontecer com você com certeza, mas é importante saber que isso acontece. E, como eu já disse várias vezes, uma das melhores maneiras de evitar que isso aconteça é fazendo um pré-natal bem certinho, fazendo todos os exames, fazendo a consulta, tendo ali, né, aquela conversa legal com seu médico ao longo da gestação, que aí você vai aprender a identificar os sintomas, vai aprender a saber como evitar, como prevenir, né? Cuidando-se sempre é a melhor maneira de evitar desfechos não esperados na gestação. Bom, se ainda ficou um pouquinho confuso, eu te convido de novo a ir lá no Instagram e talvez deixar um comentário lá que eu consigo responder para vocês. Ou então, aproveite para deixar os comentários aqui nesse vídeo também, que a gente está sempre de olho. E se você gostou desse vídeo, claro, deixa um joinha para mim, curte bastante. Compartilha aí com todas as gravidinhas que vocês conheçam ou quem está pensando em engravidar e acompanhe todos os vídeos aqui. Para você acompanhar, basta se inscrever, que aí você vai estar sempre sendo notificado dos vídeos quando eles chegarem, tá bom? Ah, eu queria aproveitar e contar de uma novidade também. O Mamãe Plena já está nas principais plataformas de podcasts. Então, caso você não esteja conseguindo assistir um vídeo, ou você prefira só ouvir, ou então quando você está ali no trânsito, ocupada, é uma boa maneira também de se instruir e consumir conteúdo que também é muito bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, super beijo e tchau!